Som, oi, oi, testando.
Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela honra e glória do Senhor, nós estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidos. Nós saudamos também os nossos amados irmãos que estão em casa, que ainda não estão podendo vir. E quero te convidar para que abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 14. Falei, cara, hoje é goiano demais, né? Quem está assistindo, tiver algum do outro estado, aí. Eita. Lucas, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a Escritura aos vossos ouvidos. Até aí a palavra de Deus. Quando eu estava lendo esse texto, eu achei impressionante assim, como que a palavra de Deus é perfeita. Uma profecia que havia sido anunciada nas mãos daquele que era o cumpridor daquela profecia. Era a própria profecia revelada. Que momento maravilhoso que esse povo teve de estar ali, de ver se cumprir isso. 700 anos escrito, e cumpriu exatamente como foi descrito pelo profeta. Ele estava lendo Isaías 61, na nossa Bíblia, o verso 1, e ele deixa algo que as pessoas ficam maravilhadas. E esse texto, a gente, como seguidor de Jesus, que nos ensinou e nos mandou pregar a palavra, e nos ensinou o ID, ele é muito claro. As pessoas às vezes ficam preocupadas com muitos milagres, de querer ver muitas maravilhas, mas o que liberta o homem, o que pode trazer visão às pessoas, o que traz liberdade às pessoas, o que aquebranta o coração das pessoas, é o nome de Jesus Cristo. É o anúncio das boas novas, é o pregar da palavra. As pessoas podem se maravilhar com muitos milagres, com muitas outras coisas, mas o que traz a liberdade é o nome de Cristo. É o fato de anunciarmos a palavra de Deus, e isso é que faz a diferença na vida das pessoas. É isso que Cristo veio, e foi cumprido ali, o próprio Cristo lendo sobre si mesmo. E é maravilhoso, meus amados, nós temos aqui hoje a mesma alegria de podermos juntos viver esse momento também, de saber que nosso Cristo, o nosso Salvador, Ele está conosco, e Ele nos ensina a pregar, a levar as boas novas do Senhor. Que maravilha, que momento especial que nós estamos vivendo aqui hoje. Que dia feliz de sabermos que nós temos o nosso Salvador, e temos a alegria e o privilégio de sermos semeadores dessa palavra. Te convido para orar neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós, diante da Tua palavra, nos rendemos
nós ajoelhamos diante de Ti, ó Deus, e agradecemos pelo grande feito do Senhor. Pai, o Senhor nos ama tanto que deu o Seu Filho em nosso favor, deu o sangue do Seu Filho para nos salvar, para nos redimir do pecado. E tudo aquilo que foi anunciado, tudo aquilo que foi prometido, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, que o Senhor anunciou que viria um Salvador, alguém para nos livrar, foi cumprido, perfeitamente, como diz as Santas Escrituras. E esse mesmo Cristo, que deu a vida por nós, continua atraindo muitas e muitas pessoas, através do anúncio da palavra que tem sido feito. Muitas vezes as pessoas olham para todos os defeitos da igreja, para todos os problemas, mas elas se esquecem de que a igreja do Senhor carrega um tesouro, que é a boa nova do Senhor. É ela que traz a salvação, é ela que traz refrigério para a alma. Aqueles que estão perdidos, que estão angustiados, sem esperança, eles só vão achar calmaria nos braços do Senhor, nos braços de Jesus. Então nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu para sermos a Tua igreja verdadeira, que prega a palavra, a Tua igreja que se preocupa com as pessoas, que luta para trazer as pessoas até aos pés de Cristo Jesus. Então nós somos felizes, Pai, porque nós somos a igreja que o Senhor escolheu. E estamos aqui porque foi a vontade do Senhor, primeiro, de nos libertar do cativeiro das trevas e nos trazer para a luz. Senhor, nós te agradecemos, exaltamos a Ti, ó Deus, porque são momentos de muita alegria nas nossas vidas. Nós temos hoje esse privilégio de sentarmos à mesa com o Senhor e aproveitarmos o melhor dessa terra, que está ao Teu lado. E nós temos a segurança, ó Deus, nós estamos seguros ao Teu lado, estamos protegidos pelo Teu sangue que foi derramado na cruz. E nos perdoa, ó Deus, as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, ó Deus, e nos dê, Pai, sempre a alegria de Te servir. E nós oramos assim, ó Deus, Te agradecendo por tudo, no nome santo, no nome poderoso do Teu Filho Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Amém. Os irmãos da equipe de música vão tocar agora. Aqueles amados irmãos que estiverem preparados para devolver dízimos e ofertas, faça isso no primeiro cântico. Oh, quão bom, feliz e agradável podemos estar aqui para louvar e engrandecer o Seu nome, podendo dizer que o nosso general é Cristo e que seguimos os Seus passos. E é por isso que eu te convido para que com muita alegria no seu coração possamos louvar e engrandecer o nome dEle. Poderoso é a sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha e toda contra nós perecerá. Aleluia. O nosso general é seguimos os Teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os Teus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão é real tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos
mais uma vez podemos estar aqui para louvar e engrandecer o seu nome e aprender cada vez mais sobre o Senhor, Pai. Seja abençoado na vida de cada um que está aqui neste local, seja abençoado na palavra que está por vir agora, e é por isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Boa noite, irmãos, graça e paz para todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor mais uma vez para louvá-lo, adorá-lo e meditar diante da palavra dele. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, onde nós vamos ler do verso 28 ao verso 32. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 28 até o verso 32. A palavra do Senhor diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos e inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pode curvar sua cabeça. Pai, no santo nome de Jesus é que nos achegamos à tua presença nesse momento. E assim como nós cantamos, Pai, teu Santo Espírito é bem-vindo, não somente nesse lugar, ó Senhor Deus, mas em nosso coração, nos trazendo, ó Senhor Deus, clareza e abrindo os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a dizer por meio desse texto que acabamos de ler. Teu Santo Espírito, ó Pai, tem liberdade para executar a obra que o Senhor tem para fazer em nós. Nos ajuntamos, ó Senhor Deus, como povo santo do Senhor, para te honrar, para glorificar o teu nome, para te adorar, entoar cânticos ao Senhor, te agradecer por tantas bênçãos, agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, agradecer pela tua fidelidade, pelo teu grande amor, agradecer pelo teu poder derramado sobre nós dia após dia, nos fazendo vencer, ó Senhor Deus, todas as dificuldades de fé em fé, de glória em glória. Mas também nos reunimos, ó Senhor Deus, para ouvir o Senhor, ouvir a respeito do que o Senhor tem para nós, ouvir do que Cristo fez por nós e em nós. É por isso, Senhor Deus, que nós juntos
clamamos agora pela tua santa misericórdia, iluminação do Espírito Santo de Deus, para que enquanto meditamos, o Senhor vai aplicando no nosso coração a tua santa palavra, para que a gente seja instruído, para que a gente seja fortalecido, alimentado pelo maná que vem diretamente do Senhor, a tua palavra, na qual todo homem que se assegurar nela não será derrotado. Clamamos ao Senhor Deus por nossos irmãos que nos assistem agora e pedimos que o Senhor também dê discernimento, abra o entendimento de cada um deles, que enquanto meditamos, eles confiram nas suas escrituras, nas suas bíblias, o que é que o Senhor tem como alimento do céu para a vida deles hoje. Clamamos pela tua misericórdia e clamamos para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu tenho sempre feito um recomeço aqui, ou lembrado algumas coisas, para que a gente sintonize o pensamento de Paulo, para que a gente se encaixe naquilo que Paulo está falando desde o começo do capítulo 1. Então vai ser normal eu retomar aquilo que eu disse no domingo passado, até porque a gente precisa entender que quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta, ele não para nos parágrafos e fala assim, vou descansar, vou tirar uma soneca, e depois quando ele acorda ele volta a escrever de novo. Ele escreve a carta de uma vez só. Nós é que dividimos a carta para que fique pedagogicamente mais fácil de nós entendermos os temas, mas o apóstolo Paulo escreve, ele começa, põe a ponta da caneta no papel, no início do versículo 1, e ele vai tirar a ponta do papel só no final do último versículo, no último capítulo. Então a gente tem falado aqui sobre como que Paulo fala sobre os ímpios, e de como os ímpios são indesculpáveis diante de Deus, haja visto que Deus se revelou a eles por meio da criação. Todo homem tem acesso a essa revelação, todo homem pode se render a Deus, todo homem pode chegar à conclusão simples, e não precisa ser um grande pensador para entender que existe um Deus sobre todas as coisas e que criou todas as coisas. Então por isso os homens são indesculpáveis, porque eles pegam, mesmo tendo a consciência da existência de Deus, eles a sufocam para viverem então, ou continuarem praticando os seus males, sem ter a consciência pesada de que terão de prestar contas no final de tudo a esse Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Então Paulo deixa claro que esses homens que negam a existência de Deus em sua própria consciência, se tornando nulos nos seus pensamentos, eles são indesculpáveis, porque tudo aquilo que foi criado revela um Deus glorioso. Karl Barth, um teólogo de alguns séculos atrás, ele chama essa parte do texto do versículo 18 até o versículo 32 como a noite. A ideia de Karl Barth aqui é mostrar que o homem que está negando a Deus na sua consciência, ele tem consciência da existência de Deus, mas ele tenta apagar essa consciência, ele se esforça para fazer isso. Esse homem é como quem está caminhando na mais densa noite, ou na maior densa treva. O homem que nega a Deus, ele vive assim. Então a gente viu aqui nesses passos do apóstolo Paulo no capítulo 1, desde o verso 18, Paulo falando da revelação de Deus. Deus se revela e revelou entre eles, e por isso eles são indesculpáveis. A gente vê a rejeição dos homens sufocando na sua própria consciência a informação de que Deus existe e que Ele é criador de tudo. A gente vê Paulo falando da retribuição. Haja visto que Deus foi rejeitado pelos homens, Deus também retribui essa rejeição, deixando com que os homens cometam
ainda mais pecados. Eu disse isso aqui para vocês, de que o castigo de Deus é deixar com que os homens façam aquilo que eles acham que está certo. E então os homens começam a trocar o jeito natural das suas relações por um outro diferente, ou por um outro estranho à natureza, se envolvendo então mulher com mulher, homem com homem, e cometendo todo tipo de torpeza contra o seu próprio corpo. A gente já falou dessas coisas aqui. E agora a gente chega numa parte onde Paulo vai falar ainda dessa retribuição. Já visto que os homens negaram a Deus, Deus vai então retribuir essa negação, essa rejeição. Mas agora também Paulo vai falar de uma rebeldia do homem contra Deus. Não somente mais aquela ideia de quem, e Paulo está fazendo isso, né? Ele quer despertar isso em todos aqueles que leem a carta, de que todos nós precisamos entender de que aqueles que negam a Deus, eles não podem ser considerados inocentes, de forma alguma. Na verdade eles estão em rebelião contra Deus. Aqui Paulo fala dessa retribuição, mas também da rebeldia humana. Então hoje, o que eu queria falar com os irmãos hoje, o que eu queria meditar com os irmãos hoje, é sobre a retribuição divina e a rebelião humana. É sobre esses dois assuntos que Paulo fala aqui nessa carta. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui ainda é sobre a retribuição divina. Se você prestou atenção na leitura do verso 28, você vai ter consciência de que Paulo volta a falar de uma retribuição. Ele deixa isso muito claro: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, é que então Deus vai retribuir esse desprezo, entregando os homens a uma disposição mental reprovável. E eu quero mais uma vez repetir para os irmãos que essa retribuição de Deus, ela é justa. A gente já viu isso aqui, porque tudo aquilo que se vê na natureza revela a existência de Deus. Deus é justo quando Ele fala para os homens: tudo bem, vocês estão lutando contra a sua própria consciência, que os acusa dizendo que existe um Deus. Tudo bem, não tem problema, então vivam separados de Deus. Vivam separados de Deus. O castigo de Deus para o homem que o rejeita é mais pecado. Como diz Hernandes Dias Lopes, o castigo para o homem que rejeita a Deus é cometer mais pecado. Eu lembro de também ter usado aqui para os irmãos uma ilustração que falava de um urso polar, como que o esquimó captura o urso polar lá na terra dele, né, tudo congelado. Então ele mata alguns peixes, ele congela o sangue do peixe, enfia uma faca bem afiada lá dentro, e ele coloca na região onde ele viu o urso polar circulando. O urso polar vai lá, começa a lamber o sangue congelado, até que chega no fio da faca, e ele não consegue discernir entre o que é o sangue do peixe congelado e o seu próprio sangue, e ele morre de tanto esgotar sangue, lambendo o sangue que é o próprio sangue dele. Isso é o que Deus pode ser comparado ao que Deus faz com o homem que o nega. Você está em pecado, me rejeitando, e eu simplesmente vou deixar você cometendo todos os seus pecados. Esse é o seu castigo. Então, tendo dito isso, de que essa justiça, essa retribuição, ela é justa, porque o homem consegue contemplar nas coisas criadas a existência de Deus. Eu preciso também te esclarecer de que não existe ninguém que não tenha essa consciência de que há de prestar contas diante de Deus. Não existe. Não existe. Eu tenho repetido esse argumento aqui, falando para vocês que mesmo o ateu, ele, por exemplo, não concorda. Tem um monte de ateus por aí que não concorda com a pena de morte se não tiver um julgamento justo. Ele não concorda com a prática, por exemplo, dos indígenas, que nasce uma criança lá com uma síndrome ou com algum defeito, mata a criança recém-nascida. Ou então ele não vai concordar com um político corrupto que rouba, até é interessante a gente falar isso, né, que está chegando as campanhas, né, que rouba a merenda das crianças.
que rouba o dinheiro da merenda das crianças. Mas a pergunta que a gente precisa fazer para esse ateu é por que viver sobre esses princípios morais, se a gente não vai ter que prestar conta de nada disso? Por que escolher ser certo, se no final das contas ninguém está me olhando e querendo que eu seja certo? É o que eu discuti esses dias com uma pessoa, e ela me disse assim, que a moral do ateu, ela é uma moral emprestada do cristão. O discernimento do que é o certo e o errado, quem estabeleceu foi Deus. Então o mais severo e mais duro ateu, ele toma a moralidade cristã emprestado para conseguir viver nesse mundo. É o que a gente chama de graça comum. Mesmo negando a Deus, ele usa vários dos princípios que Deus estabeleceu para ele viver em sociedade. Agora, não é o bastante a gente pensar de maneira filosófica a respeito dessas coisas. Vamos para a teologia bíblica. A Bíblia mostra para a gente que em cada ser humano existe o que Calvino chamava de semente religiosa. Vou ler o texto para vocês, não precisa abrir. Atos 17, 22. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Preste atenção nisso. Os atenienses, que criam num monte de deuses, tinha na sua mente a ideia de que eles poderiam ter esquecido de algum Deus, e que esquecendo desse Deus, esse Deus podia trazer justiça sobre eles. Mesmo não sendo um cristão, eles ainda se preocupam de que a gente pode ter esquecido de alguém, e esse alguém pode trazer punição. Está vendo o senso religioso? Outro episódio, Atos 28, 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Percebam que o bárbaro é aquele que não tem consciência, ou pelo menos expressa sua religiosidade ou fé em Deus. E quando os bárbaros contemplam que Paulo tinha acabado de sobreviver a um naufrágio, e aí está juntando umas lenhas lá para fazer uma fogueira, vem uma cobra, pica a mão dele, os bárbaros falam: certamente esse homem é mau, porque existe uma justiça, senso de Deus, existe uma justiça que está correndo atrás dele, que quer estabelecer a justiça sobre ele, que quer matá-lo. Perceba, não existe nenhum homem sobre a face da terra que não viva nesse mundo sem essa consciência. Ele pode sufocá-la, ele pode tentar apagá-la com toda a força. O texto bíblico está falando dos bárbaros. Não criam em Deus, não tinham ouvido o Evangelho, e eles olharam para Paulo e tudo aquilo que estava acontecendo e falaram: verdadeiramente esse homem aí não é boa bisca, como diz os antigos. Escapou do naufrágio, agora vem uma cobra, pega o cara. A justiça está em cima dele. Eles têm essa compreensão de que existe algo que está coordenando todas as coisas. Todos os homens têm isso.
Então veja que de uma maneira simplória, esses homens tinham compreensão de que existia algo acima de tudo e de todos, que chegaria o dia do acerto de contas. Mais uma vez é preciso dizer que a retribuição divina, ela é justa, exatamente por conta desse sentimento que está dentro de cada um dos corações humanos. Por isso é que Paulo ousa dizer, são indesculpáveis, pois, tendo consciência da existência de Deus, sufocam e trocam essa consciência pela injustiça. Então Paulo mais uma vez vai falar dessa retribuição divina, que tem origem na rejeição do homem para com Deus. O verso 28 deixa isso claro: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, diz o texto, os entregou a uma disposição mental reprovável. E aqui não é demais a gente repetir algumas coisas que a gente já falou, né? O apóstolo Paulo já tinha falado que Deus havia entregado os homens a duas circunstâncias e situações. Se você voltar os seus olhos aí no texto bíblico, o verso 24, por exemplo, diz: por isso Deus os entregou tais homens à imundícia. O verso 26, por causa disso os entregou às paixões infames. Por conta da rejeição, Deus diz: tudo bem, vivam como quem me rejeita, vivam sem discernimento do mal que vocês praticam para vocês mesmos, mesmo sabendo que vocês hão de prestar contas, vivam assim, estão entregues. O maior castigo que um homem pode receber é ser entregue ao seu próprio desejo. Ok. E o texto fala disso, né? O texto fala que assim como Deus o entregou às impurezas, às paixões infames, né? Impureza, lembra que a gente falou disso aqui? Que essa impureza, ela está relacionada à própria ação ou desejo sexual. É por isso que na lista de pecados que Paulo coloca do verso 29 até o verso 31, Paulo não vai citar nenhum pecado sexual, porque ele já falou dessa impureza sexual nos versículos anteriores. Então ele fala dessa imundícia, dessa impureza, da concupiscência, que é o desejo desenfreado por pecar, e das paixões infames, que são as paixões degradantes, que é quando o homem se relaciona com o seu próximo de maneira a só tirar benefícios dele, ao invés de compartilhar. E aqui cabe uma explicação sobre a palavra inconvenientes, né? Porque Deus os entrega a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aqui mais uma vez o apóstolo Paulo usa a preposição kata, que é a ideia de olhar para baixo, ou de puxar para baixo, de esconder algo embaixo. É isso que o termo traz para a gente. A palavra kata com a palavra eco do grego, que traz a ideia de abaixar as realizações, esconder os feitos. Atos inconvenientes são atos que um homem na sua sanidade mental realiza, mas ele quer esconder. Essa disposição mental a qual Deus entregou os homens é aquele de que faz coisas e praticam coisas à luz do dia, que fazê-las na maior densa treva deveria trazer bastante vergonha aos homens. Deus os entrega porque o rejeitou. Essa é a vida do homem sem Deus. E isso pode nos levar então para o próximo ponto, né? Que é a lista de pecados e de vícios
que esses homens que rejeitaram a Deus praticam na sua vida sem se preocupar, ou melhor, sabendo, né? A gente vai ver isso mais adiante. Eles sabem que estão fazendo de errado, mas praticam. E essa lista é uma lista muito grande, né? Alguns teólogos vão dizer que é uma lista formada por 21 atos pecaminosos, e que esses 21 atos eles são divididos em 3 grupos: 4 primeiros pecados, depois vem uma lista com 5 pecados, depois uma lista grande com 12 pecados, e a gente vai falar um pouco sobre eles aqui. Lembre-se que Paulo está sempre submetendo esses atos pecaminosos dos homens, exatamente porque eles rompem com a ideia da existência de Deus, e quando se perde a consciência do que é santo, do que é perfeito, do que é verdadeiro, do que é Deus, se perde também a referência de santidade. Então os homens começam a cometer todo tipo de torpeza. Como o apóstolo Paulo diz nos versos antes, as mulheres se relacionam agora de uma maneira que não é natural, buscando umas às outras. Os homens também viram de ponta cabeça a sua sexualidade e buscam ter prazer um com o outro, cometendo torpeza contra si mesmos. O apóstolo Paulo fala de se inflamarem mutuamente em sua sensualidade. O homem sem Deus perde a referência do que é o amor ou a relação de homem e mulher que Deus estabeleceu, que Deus criou. Então, vamos falar agora dessa lista. Essa disposição mental reprovável, ela leva a praticar então esses atos vergonhosos, e esses atos vergonhosos vêm listados aí pelo apóstolo Paulo. Primeiro deles, eles são cheios de injustiça, significa roubar, são roubadores, pessoas que tomam posse daquilo que não é seu, e nesse caso pode ser aplicado tanto às pessoas como ao próprio Deus. São pessoas que sentem prazer em tomar aquilo que é do outro, tirar aquilo que é do outro, cheios de malícia, e aqui a palavra é porneia, da onde vem o termo pornografia. É a malícia que tenta envolver as pessoas para dentro da sua malícia, para dentro da sua maldade. Assim vivem aqueles que têm uma disposição mental afetada pela rejeição que aplicam a Deus. Cheios de avareza, desejo desenfreado e sem limites de ter o que não lhe pertence, ou melhor, ajuntar aquilo que não lhe pertence. Cheios de maldade, significa o homem desprovido de todo bem, inclinado sempre para o pior. E uma coisa importante também de destacar, que eu estou falando aqui cheio de maldade, cheio de avareza, mas a palavra cheio ela só aparece no começo da sentença, mas todas as outras palavras estão subordinadas a ela. Ou seja, o homem sem Deus, ele não é vazio, ele não é inocente. Quando ele rejeita a Deus, a maldade enche o seu coração, exatamente porque ele perde a noção do que é certo e o que é errado, o que é puro, o que é perfeito. Ele rejeita isso. E não existe, eu lembro de ter falado disso aqui também, não existe um vácuo no coração do homem ímpio, ele está vazio. Coitadinho dele, ele está vazio de Deus. Não existe isso aos olhos do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele é indesculpável, porque quando rejeitou a Deus, ele encheu o seu coração de uma outra coisa que não tem a santidade, a perfeição, a bondade, a benignidade, a gentileza, o amor e a grandeza de Deus. Ele pôs outra coisa lá. Um segundo grupo formado por 5 pecados, possuídos de inveja. É o terrível sentimento de sentir-se desconfortável com o sucesso do outro. Inveja.
Possuídos de homicídio, é o desejo ou a intenção e a atitude de ferir o outro para lhe tirar a vida. Segundo Calbart aqui, ele fala que a inveja é a inveja que a miúde conduz ao homicídio. Ele traz à tona Caim e Abel, de como a inveja pode alimentar um ódio que vai despertar e vai fazer dele um assassino. E aí Jesus vem e complica ainda mais a nossa história, né? Porque não é preciso pegar uma faca, uma pistola para matar alguém. Se você odeia seu irmão, já é assassino. Possuídos de rivalidades ou contendas, diz respeito ao sentimento e atitude da pessoa que é dominada pela inveja e por isso se torna facciosa e briguenta. Você conhece alguém assim? Que ela briga com todo mundo? Possuídos de dolo, são aquelas pessoas que não agem de maneira reta. Essa é a palavra que pode ser traduzida por astúcia. Alguém muito esperto para fazer o mal, usando sempre métodos tortuosos e clandestinos para obter vantagem. Esse é o coração do homem que rejeita a Deus. O termo dolo, ele foi cunhado originalmente aplicado às pessoas que falsificavam pedras preciosas ou então vinho. Essa é a essência da palavra. Quem é o que está com o coração cheio de dolo? É o enganador. É o enganador. Possuídos de malignidade, pessoa que sempre pensa o pior do outro. Motivo: rancor, desejo de prejudicar alguém. Você já encontrou com aquela pessoa que você pergunta, às vezes a gente encontra, né, na rua, e aí você encontra uma pessoa que há muito tempo você não via e que ela conhece uma pessoa que você também há muito tempo não via, e você pergunta assim: você lembra do fulano? E aí ele tem alguma mágoazinha, um rancor, e ele fala: lembro. Você sabe como é que ele está? Ele está bem, mas você sabe que o fulano de tal, ele é assim, 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 assim. Sabe? Aquele comentário que não precisa, você perguntou se ele sabia como que estava o irmão, só isso. Não, eu sei, mas você sabe que o irmão fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Esses dias eu estava numa roda de amigos, e aí comentando, falando de um velório de um amigo nosso, e aí um saiu com uma conversa assim: mas você sabia que lá no velório dele estava a outra família dele? Eu falei: não, moço, o cara já está nos braços de Jesus. Vamos deixar esse tipo de comentário para lá. Então, possuído, cheio de dolo, possuído de malignidade, o desejo de ver o outro se dar mal, que é provocado por uma amargura, um rancor. E veja que, mais uma vez, que você olhar para o texto, você não vai ver essa expressão possuído aí, né? Verso 29, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos, né, de inveja. Mas o termo em si, ele é traduzido de uma maneira diferente, mas a ideia, a própria palavra possuído aqui, isso aqui eu achei muito interessante, é a mesma palavra utilizada para falar daquela esponja que é embebida no vinagre para colocar na boca de Cristo, quando Cristo está na cruz. A ideia aqui é de alguém que foi mergulhado numa maldade e que ele absorve aquilo tudo. Então percebam que um ímpio, ele é indesculpável exatamente por isso, porque ao rejeitar a Deus, ele se encheu de tudo aquilo que não procede de Deus. E agora começa a lista de 12 pecados, né? Difamadores, pessoas que murmuram, né? Calbart vai chamar essas pessoas de sussurrantes. É aqueles que não têm coragem de falar o que pensam em público, mas ele fala no coração de cada um. Ele vai chegando como um mosquitinho no ouvidinho de cada um e vai falando, vai falando, vai falando. Ele não é corajoso bastante para ele expor
mas ele é bastante corajoso para visitar o coração de alguém, para falar aquilo que ele pensa ou para disseminar alguma calúnia, né? De alguém que ele não gosta. Caluniadores, pessoas que proferem publicamente suas infâmias. Agora que sim, né? Publicamente ele diz: mas o fulano de tal fez isso, fez aquilo. Aborrecidos de Deus, homem que odeia a Deus porque sabe que Deus é estorvo em seu caminho libertino. Ao rejeitar a Deus, mesmo tendo a consciência de que Deus existe, eles estabelecem uma relação de ódio a Deus, porque sabem que o que estão praticando de errado será cobrado por Deus. Por isso odeiam a Deus. Insolentes, pessoa altiva, soberba e cruel, que sente prazer em prejudicar ao próximo. Soberbos, pessoa cheia de si mesmo, que se acha, pensa ser indispensável, pessoa que despreza a todos e tem prazer em humilhar os outros. Tem prazer em pisar. Presunçosos, pessoa que pensa de si mesmo além do que convém. Segundo Hernandes Dias Lopes, ele fala que são pessoas que pretendem ter o que não têm, saber o que não sabem, e jacta-se de grandes negócios que só existem em sua imaginação. Esses são os presunçosos, inventores de males. Isso aqui me chocou, porque como se já não bastasse todas as formas de você fazer mal para alguém existentes, essas pessoas aqui, os inventores de males, eles ainda ficam maquinando, tentando inventar ainda uma outra forma de fazer mais mal para o próximo. Desobediente aos pais, trata de filhos rebeldes. Insensatos, estes são aqueles que são conhecidos como os destituídos de entendimento, mas não no que diz respeito a uma debilidade mental, mas sim expressando a sua rebelião contra Deus, não estão dispostos a ouvir a voz de Deus. Pérfidos, descreve pessoas que não são confiáveis, desonestos, sem afeição natural. Essa questão dos pérfidos aqui, eu tive um tempo atrás uma experiência, né, que bateram no carro da Maíra, e então tinha umas câmeras lá, e quem bateu foi um funcionário de uma academia, um manobrista de uma academia, e eu falei: não, nós vamos lá conversar, e aí chamou o funcionário, chamou o dono da academia, e a dona do outro carro disse que não ia, que eles resolveriam que lá por lá mesmo, que ela não tinha nada a ver com aquilo. Então, na conversação, eu percebi que o dono da academia não era uma pessoa muito honesta, e que ele não ia assumir aquela dívida mesmo. Então, eu queria ter só a confirmação de que como era o caráter das pessoas que eu estava lidando naquela reunião. Então, só falei para o manobrista assim: eu quero só ouvir da sua boca que não foi você quem bateu. Eu já vi as câmeras, eu sei o que aconteceu. Minha esposa estava com o carro parado, está tudo certo. Eu só quero ouvir da sua boca. E ele disse: eu não bati no carro. Mesmo tendo a filmagem mostrando que ele deu ré e ele bateu. E eu falei: para mim, estou satisfeito. E disse para o proprietário: tome muito cuidado, porque alguém que tem imagens provando que fez algo de errado, é capaz de dizer, olhando no seu olho, que não fez. Ele pode te trazer muito mais prejuízo do que só uma batida de carro. Vamos embora. A pessoa que é capaz de ter feito algo e olhar no seu olho e dizer que não fez, pérfido, esse é o nome. Sem afeição natural, sem amor pela família. Essa pessoa, aquele que rejeita a Deus, ele é capaz de viver assim, sem expressar nenhum tipo de amor, inclusive pela sua própria família.
Sem misericórdia refere-se à pessoa implacável e sem piedade, que fere e mata o outro sem compaixão. Então, queridos, essa é a condição do homem que nega a existência de Deus. O apóstolo Paulo deixa muito claro: por terem negado a Deus, Deus os entregou a essa condição mental reprovável para cometerem atos inconsequentes, atos inconvenientes, e esses são os atos, a lista de 21 atos, e percebam que não tem nada de cunho sexual, porque Paulo já tinha falado disso nos versos anteriores. Essa disposição mental em que ele se encontra é o que vai levar ele a se alimentar ainda mais de fazer esses atos pecaminosos. E por fim, meus irmãos, agora eu queria falar sobre a rebeldia. Paulo fala da rebelião humana para com Deus. O verso 32 não é somente homens que não conheceram a Deus, mas homens que entraram em rebelião contra Deus. Verso 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Perceba que Paulo deixa muito claro que esses homens não são inocentes e não são desavisados. Eles sabem que Deus condena e eles sabem da punição, mas mesmo assim continuam praticando. Essa é a dureza do coração do homem. Essa rebeldia para com Deus fica evidente aqui de três formas. Primeiro, eles conhecem a sentença. Paulo fala que eles sabem. Paulo, mais uma vez, ele deixa claro que não há inocentes diante de Deus. Deus se revelou a ele nas coisas criadas, a sua consciência tem convicção da existência de Deus, mas eles sufocam para continuar a viver em seus pecados. Eles sabem também que são passíveis de punição. Está dizendo aí: ora, conhecendo eles a sentença, ou seja, conhecendo eles que Deus já estabeleceu um julgamento, um veredito, e que aqueles que tais coisas praticam vão ser punidos. Eles conhecem isso. Eles conhecem isso. Nós falávamos aqui pela manhã de um fato que alguém me contou, não vou citar nomes, mesmo porque a gente está ao vivo aqui, né? Pode dar problema isso para a gente, mas um fato de alguém que tem um bom casamento, com uma bela esposa, mas tem uma amante e que anda de mãos dadas com ela por todo o bairro, e não está nem aí, nem tenta esconder. E aí quando é questionado, fala: para que você está fazendo isso com a sua vida? Para que você está fazendo isso com a sua esposa? Não me aflige com isso não, porque eu não faço mais nada de mal, só isso. Perceba que a desculpa de não fazer mais nada de mal é exatamente aquilo que tenta encobrir o seu próprio erro. Ele sabe o que está fazendo de errado. Para se esquivar, para se esconder disso, ele tenta fazer um monte de coisas boas. Mas ele sabe que no final, ele vai ter que prestar conta disso. Quiçá não é por isso que ele faz um tanto de coisas boas, para que no dia do juízo ele pense que Deus terá misericórdia dele. Mas a misericórdia de Deus, ela é revelada em Cristo Jesus. Só aqueles que pela fé se achegam a Ele serão livres dessa condenação. Eles sabem que são passíveis de punição. O texto fala, conhecendo a sentença de Deus e de que são passíveis de morte. O salário do pecado é a morte. Eles sabem disso lá no fundo, por mais que o homem tente enjeitar, negar isso, ele sabe lá no fundo que ele está cometendo algo de errado. E que fazer algo de errado é passível de condenação. E por fim, é possível ver que eles não consideram. Eles sabem da sentença, eles sabem que são passíveis de condenação, mas eles não consideram essas duas coisas. Eles não se arrependem, eles continuam praticando. O texto também fala disso.
sabem que são passíveis de morte, e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Mesmo sabendo no profundo da sua consciência da existência de Deus, de que Deus vai julgar todos esses atos, de que eles estão fazendo errado, mesmo sabendo de todas essas coisas, eles dão de ombro e continuam a realizar os seus pecados, praticar os seus vícios. Toda essa lista que o apóstolo Paulo apresenta, eles continuam a se chafurdarem nesse lamaçal de pecado, como diz o salmista. Eles sabem de tudo isso, mas continuam. Eu não sei se os irmãos gostam disso, né? Eu gosto. Eu às vezes passo a madrugada assistindo aqueles programas policiais, aí tem uns que é na alfândega, né? E aí interceptam algumas pessoas e começa um inquérito, né? Perguntando o que você está fazendo, de onde você veio, quantos dias você veio passar aqui nesse país, parará. A pessoa já tem um histórico de vida que já é levantado antes mesmo da abordagem dela, e no final das contas a pessoa começa a entregar. Não, eu estou com uma encomenda aqui que me entregaram para me trazer de um país para outro, que são aqueles são chamados mula, né? Que traz droga de um país para outro país, de uma região, de um continente para outro continente. E aí é nítido assim que quando começa a argumentação, o cara, não, eu sou inocente, não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas como você não tem a ver com isso? Você sabia que era droga, você engoliu, você entrou dentro do avião, você parou aqui, você ia receber pelo serviço de tráfico. Como você pode ser inocente se você tem a consciência de todas essas coisas? Você sabia que se fosse pego teria uma punição. Essa é a situação do homem sem Deus. Ele sabe de todos esses processos, mas ele continua fazendo. E é interessante porque talvez a sensação de que fiz uma vez, deu certo, não caiu o fogo do céu, não me consumiu, né? Deus não abriu a terra, não me engoliu. Eu fiz uma, fiz duas. Então o cara começa a pensar de que está dando certo, né? E Deus até agora não pesou a mão, não vai pesar mais. Mas no dia final as coisas vão ser acertadas. É muito parecido com as mulas, o comportamento do homem que está entregue à sua mentalidade depravada. Ele pensa que nada vai acontecer, ele sabe que está fazendo um punhado de coisas erradas, mas lá no fundinho ele ainda fica assim, será que vai dar? Ou então ele faz um punhado de boas ações para tentar pagar as más ações dele, para que Deus pese na balança, como se Deus fosse um feirante, negociando a salvação dele. E mais, o apóstolo Paulo não fala só desses que praticam, mas ele fala também daqueles que encorajam as pessoas a praticarem. É aqueles que estão falando assim, não, pode vir, se der errado, dá errado para nós dois. Não, vamos fazer junto, não vai dar problema não. Vem comigo, vem nessa. Ou então, algumas práticas pecaminosas que já estão estabelecidas na nossa sociedade, né? O reverendo Augusto Dias Lopes fala disso, de que era muito normal na antiguidade os meninos fazerem 15, 16 anos, o pai levava ele para a zona de prostituição, alimentando a prostituição, mesmo sendo cristãos, mesmo frequentando a igreja. Não, agora o menino tem que ser homem, como se fosse isso que determinasse que é ser homem. E o Hernandes Dias Lopes diz uma coisa muito interessante, que é aplicada muito mais ao nosso contexto social, e eu queria ler para vocês. A sociedade se mostra jactanciosa e até entusiasmada pelo pecado. Esses são os dias que a gente vive. O nível mais baixo da degradação moral de uma sociedade é quando ela não apenas pratica o mal, mas também o incentiva e o aplaude. Lei Rouanet da cultura, que é fruto dos nossos impostos,
bancando o filme de Bruna Surfistinha. Vocês já ouviram falar nisso? Você não fica indignado com isso, não? Uma sociedade que não só pratica o que é errado, mas ela alimenta. E por várias vezes eu e você contribuímos com isso. E ele termina dizendo: esse é o clímax da perversidade. É isso que vemos todos os dias na televisão e nos outros meios de comunicação. A gente vê o mal acontecendo, uma sociedade que aplaude o mal, e eu volto a dizer isso aqui. Uma sociedade que prega a ideologia de gênero, que você não nasceu de forma determinada por Deus, você constrói a sua identidade sexual, e daí quando a gente encontra uma pessoa que está nessa confusão da identidade sexual, a gente, ao invés de afirmar o que é certo, a gente vê o menino afeminado e começa a tratar ele como uma menina. Dentro da igreja, nós já cansamos, não estou falando aqui não, viu, meus irmãos, mas a gente já cansou de ver isso acontecendo. As adolescentes da igreja que encontram um garoto afeminado e que chamam ele para o grupo da Luluzinha, ao invés de dizer para ele que ele é do grupo. Tem um grupo da Luluzinha, dos meninos é o quê? Não sei. Bolinha. Tu perceba que não é somente quem faz, quem pratica, quem realiza o mal, mas quem também alimenta ele, está vivendo a mente depravada, que é a própria retribuição de Deus. Então quero terminar hoje trazendo duas lições para nós. Primeiramente, é uma exortação. Quem tem uma vida caracterizada pelos pecados citados por Paulo são aqueles que negam a existência de Deus, não cristão. Então, se você é alguém briguento, você precisa deixar com que Jesus te acalme. Se você é alguém invejoso, você precisa deixar com que o Espírito Santo te satisfaça para você parar de desejar as coisas dos outros. Se você é alguém avarento, você precisa deixar com que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, para que você pare com esse amor pelas coisas materiais. Segundo, é uma boa notícia. Boa notícia. Todas as vezes que a gente chega diante de um ímpio e o confronta nas coisas erradas que ele está praticando, lá no fundo ele sabe que você tem razão. Ele pode ficar bravo, ele pode falar para você ir embora, e essas todas são reações que mostram que verdadeiramente ele está sendo confrontado. Tem alguma coisa lá dentro dele que está falando: eu não estou gostando do que esse cara está me dizendo, mas ele tem razão. A boa notícia é essa: quando a gente confronta o ímpio, ele sabe que a gente está falando a verdade, mesmo que ele negue com todas as forças. E aí, meus irmãos, é a porta aberta para o Evangelho, porque a gente não entra para confrontar um ímpio para enviar ele para o inferno, mas a gente entra para confrontar o ímpio para trazer ele para o Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo é capaz de dizer que não se envergonha do Evangelho, porque este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aqui, dizendo para os irmãos que o ímpio vive dessa forma, mas o apóstolo Paulo está escrevendo a carta com vistas a ir para a Espanha, pregar o mesmo evangelho, pregar o evangelho para ímpio, para gente que ainda não conhece a respeito de Jesus Cristo, porque ele sabe que quando ele começar a falar das coisas espirituais, do evangelho de Jesus Cristo, as pessoas vão se converter. As pessoas vão entender que estão erradas. Essa é a boa notícia para nós, igreja. Talvez você tenha passado uma luta particular aí com alguém, a qual você tem falado, tem repetido, tem dado conselhos, e essa pessoa parece que não muda. Não se engane.
ela sabe que você está falando certo. Uma hora ela vai se render. E que não seja, mesmo que não seja se render para a conversão, ela vai assumir os seus erros. E assumindo os erros, meus irmãos, traga esperança. Porque assumir erro é muito doído, é doloroso. É doloroso. Você assumir que fez mal para alguém, talvez te gere uma dor muito maior do que aquela que você provocou na pessoa. E aí é onde entra a esperança do Evangelho. Você fez errado, mas arrependendo e recebendo Cristo como seu Salvador, tu és perdoado. Então fica a exortação para nós. Uma vida caracterizada pela lista de pecados que Paulo apresenta é a vida do ímpio, não a nossa. Essa disposição mental reprovável nós não temos mais. Nós temos uma mente renovada em Cristo. É o que a Bíblia fala. Nós somos nova criatura, eis que as coisas antigas se passaram e tudo novo se fez. É o que a Bíblia diz sobre nós. Então permita que o Espírito Santo trate a sua vida. Todas as vezes que você pensar uma coisa má, um desejo ruim, todas as vezes que você praticar algo mal, permita com que aquela vozinha venha no seu ouvido e fale: você sabia que não deveria ter feito isso. E glorifique a Deus, porque é sinal de que você não foi entregue a uma disposição mental reprovável. O Espírito Santo está falando no seu coração. Se arrependa, volte atrás, se esforce para não praticar aquilo mais, clame a Deus, glorifique. Esses dias mesmo eu estava dentro do carro, e não é para me enaltecer, em nome de Jesus, não é o meu propósito, mas eu fiquei irado dentro do carro com a notícia que eu recebi, e logo depois o Senhor falou no meu coração: que isso? Que é isso que está acontecendo contigo? E eu comecei a dizer: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, porque Deus estava me mostrando que eu não sou um rejeitado por Ele. Deus corrige aqueles que amam. Isso é tão glorioso, meus irmãos. E não se esqueça, toda correção que você faz para a vida de um ímpio, ele sabe que você está dizendo a verdade. Lá no fundo ele sabe. Não desista. Se não fosse assim, não tinha razão de existir igreja. O Evangelho pode trazer salvação para os homens. Foi como disse aqui no início, e eu glorifico a Deus por isso. Jesus e o nome dele, a obra que ele realizou, é a única coisa que pode mudar a vida das pessoas. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, no santo nome de Jesus é que nós agradecemos nessa noite pelo fato do Senhor ter tocado o nosso coração e transformado a nossa vida. Porque há bem pouco tempo atrás, ó Senhor Deus, estávamos como essa descrição que Paulo dá, embebidos na nossa maldade, um coração separado de Deus e cheio de tudo aquilo que não procede de Deus. Mas o Senhor, na tua graça gloriosa, nos alcançou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, nos fez nova criatura, Senhor Deus, nascemos de novo. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Muito obrigado pelo Evangelho, ó Pai, que foi descortinado diante dos nossos olhos, onde nós entendemos, ó Pai, que somos salvos pelo grande amor do Senhor, em que em nenhuma hora nós merecíamos isso, foi livre graça do Senhor.
o Senhor nos alcançou, o Senhor nos escolheu, o Senhor veio atrás de nós, o Senhor abriu o nosso coração, porque a nossa mente era reprovável. E se Deus não tivesse abrido a nossa mente, através da tua santa misericórdia, a gente estaria caminhando para o juízo. Graças a Deus, porque o Senhor abriu nossos olhos. Ó Pai, da mesma forma que o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor ainda há de abrir muitos daqueles que estão espalhados por aí. E essa missão o Senhor compartilhou com a igreja. E nós pedimos ao Senhor, Pai, fortaleça os nossos joelhos trôpegos. Não permita, Senhor Deus, que essa devassidão que a gente contemple, ou que a gente contempla, enfraqueça-nos na fé. Não permita, Senhor Deus, que vivamos um evangelho guardado para nós mesmos, mas que essa graça seja estendida a todos. Ó Pai, aqueles que têm dificuldade de compartilhar o evangelho, que o Senhor dê as oportunidades certas, que o Senhor prepare, abra os corações para receber essa verdade. Senhor, no nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, dê dia após dia oportunidade para a tua igreja anunciar esse evangelho. Dê situações, Pai, das mais simples possíveis, como visitar alguém que está enfermo, e lá o Senhor nos dá a oportunidade de falar de Jesus. Que seja de uma atividade rotineira, que seja até mesmo nas pessoas que batem na porta da nossa casa. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria, para que a gente não se envergonhe do evangelho, porque ele é a única coisa que pode transformar a vida dos homens. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, fiquem de pé. Eu queria chamar a equipe de música para a gente terminar com música. E queria chamar os presbíteros da igreja aqui à frente. Queria pedir ao presbítero Hélio que orasse hoje pela igreja. Vem aqui, meu irmão, por favor. Toma cuidado na coisa aqui, você limpa a mão. Deus, diante da palavra do Senhor, diante do Senhor estamos aqui, ó Pai, grato ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor trata com nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos corrige, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá condições mesmo, ó Pai, de viver nesse mundo ó mal, ó Pai, mas somos alvos da graça, da misericórdia, do amor do Senhor, do livramento do Senhor, tem dado a cada dia, Pai. Está aí o teu povo, Pai, que carece mesmo, Pai, do Senhor, que carece, nós carecemos mesmo, dia a dia mesmo, Pai, da ação do Senhor nas nossas vidas, do amor, da graça, da misericórdia do Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, guarda mesmo o teu povo, Pai. Dê uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de alegria, Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, olhando, Pai, para a nossa cidade, ó Pai, e vimos ainda muitas pessoas sendo contaminadas, Pai, por esse vírus. Deus, misericórdia, Pai. Clamamos, Pai, pelos teus, ó Pai, pelos membros dessa igreja, pelos nossos familiares, Pai, pelas pessoas que nós amamos, Pai, nos guarda, nos livra, Pai. Se alguém for contaminado, Pai, o Senhor mesmo minimiza, Pai, o efeito, Pai, desse vírus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos dê mesmo uma semana debaixo do cuidado do Senhor, Pai. Uma semana, Pai, nós possamos buscar mesmo, Pai, intimidade com o Senhor, Pai. Uma semana, Pai,
tudo, Pai, que nós fizemos, Pai, nós possamos olhar para o Senhor e buscar mesmo, Pai, a direção do Senhor, oh Pai. Louvado seja o nome do Senhor, oh Pai. Adorado seja o nome do Senhor, oh Pai. E nós te adoramos, Pai, no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Teu Espírito és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara.